adoração ao sol a residência de Satanás. Final. Adrameleque e Anameleque são os deuses do povo de Sefarvaim. Segundo Reis 17, versículo 31. Amon é o deus de Tebas. Jeremias 46, versículo 25. Aserá é a deusa da fertilidade, adorada pelos fenícios e pelos sírios, juntamente com Baal, o seu companheiro, e hoje é conhecida como Rainha do Céu. Isaías 27, versículo 9. Azima, Astarote, Baal, Bel, Dagon, Diana, Gade, Haddad e Rimon, Júpiter o mesmo que Zeus, Mene, Mercúrio, Moloque, Nebo, Nergal, Neustan, Nibais, Nisroque, Quemos, Quium, Raifã, Quium, Rimon, Sicute, Sucote, Benote, Tamuz, Tartaque, Papai Noel, Rainha do Céu, são os mesmos deuses, apenas identificados por nomes diferentes. A quantidade de nomes para a identificação dos deuses não altera em nada sua identificação porque são os mesmos deuses, Sol e Lua, representando a falsa adoração que culmina em adoração ao líder máximo dos demônios que é Satanás. A razão de o Sol perder o seu poder de iluminar é porque Satanás fez dele o centro de adoração, porque nele está o seu trono de governo e sua base para ser adorado como um deus. O Sol também é símbolo da falsa luz que emana como se fosse a luz verdadeira que leva o ser humano à salvação. Sendo assim, isto simboliza que Satanás perderá o poder de seduzir a raça humana por meio de milagres e cultuação. Como a Lua recebe luz do Sol segundo a falsa ciência e que na verdade tem luz própria segundo as Sagradas Escrituras, e segundo a falsa ciência ela não tem capacidade própria de iluminação, isto significa que os anjos demônios em breve também perderão seus poderes de apresentarem-se como anjos de luz e portadores da falsa luz que ao mesmo tempo é conhecido como falsa verdade. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Apocalipse 18, versículo 23. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, versículo 3. Os poderes espirituais que têm fascinado a curiosidade humana proporcionada por Satanás e seus anjos serão desmascarados e os poderes proporcionados pelos demônios tornarão como a cinza que é levada pelo vento, ou seja, tornará sem utilidade para os adoradores de demônios. Logo após estes dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas. Mateus 24, versículo 29. O que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Segundo Coríntios 11, versículo 14. Os anjos que não foram expulsos com Satanás, e sim, os que abandonaram sua habitação original para casarem com mulheres, estão presos até o dia do grande julgamento. Estes não são adoradores e não têm interferência na vida dos seres humanos. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade mas abandonaram sua própria habitação, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Judas 1, versículo 6. Esta classe angelical não estão incluídos no culto de adoração de demônios, estão presos. É tão verdade que estes anjos ainda não foram julgados e Satanás com seus anjos já o foram, está aguardando apenas a execução da sentença, pois o mesmo já está condenado. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16, versículo 11. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Segundo Pedro 2, versículo 4. Estes anjos estão presos sem ter nenhum contato com o ser humano e no final dos tempos serão soltos para aterrorizar a humanidade sem o selo do Eterno. Algumas pessoas acreditam que os filhos de Deus que casaram com as filhas dos homens eram pessoas fiéis a Deus com as descendentes de Caim. Caso fosse verdade em todo tempo quando uma pessoa fiel a Deus casasse com uma mulher ímpia nasceriam gigantes. Pergunto, e os gigantes que nasceram até o tempo de Davi vieram de onde? Deus tem um povo fiel a ele que o adora fielmente em verdade e espírito e Satanás tem seus adorares que adora a ele e a Deus. Isto não quer dizer que Deus aceita a adoração deles. Pessoas, nações e multidões já foram destruídas por adorarem a ambos, e em breve este tipo de adoração terá finalmente sua erradicação para toda a eternidade, permanecendo apenas a verdadeira adoração.
vendo o direcionamento e o esforço de Satanás em levar o ser humano a adorar o sol, deixa bem claro que lá é sua morada no lugar celestial. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12. Por isso Deus vai destruir a terra por causa de seus moradores para criar uma nova para ser a morada dos justos. Deus vai destruir o céu, ou seja, nosso sistema solar para no lugar dele criar um novo sistema solar para apreciação dos justos, o que difere de adoração. Nesta terra que será criada para substituir a que vai ser destruída, nada haverá que a contamine. O novo céu que será criado para substituir o atual que será destruído. Os justos não adorarão os astros, pois não haverá sobreviventes da geração de falsos adoradores para os contaminar, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Segundo Pedro 3, versículo 12 e 13. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, versículo 17. Pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. Isaías 66, versículo 22. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Apocalipse 21, versículo 1. Respondeu-lhes: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 18, versículo 27. Sodoma foi destruída com fogo e enxofre. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu. Gênesis 19, versículo 24. Estas cidades ficaram como exemplo do que vai acontecer com a terra e seus moradores, e nada vai ficar, nem raiz e muito menos restolhos. Se condenou à destruição e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra para servir de exemplo para os ímpios do porvir. Segundo Pedro 2, versículo 6. Os dias atuais não diferem mais de Sodoma e Gomorra, as pessoas são má continuamente e dormem maquinando o mal que fará no dia seguinte, as religiões são corruptas, líderes espirituais só querem saber da lã das ovelhas, mas as odeiam. Da mesma forma, Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram as mesmas impurezas e se entregaram a vícios contra a natureza jazem lá como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 7. Deus destruirá a terra que é o reino dos homens e o sol onde habita a fonte da injustiça. Deus é justo e misericordioso. Toda honra, glória e poder ao meu Deus, Deus de Abraão, Jacó e Isaque. O Eterno. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.